Começando o Talkcast, o podcast da Toca Pet Escola, onde trazemos convidados especialistas em algum tema pet para compartilhar o conhecimento e informações. Hoje eu trago aqui a Danaê, ela que é responsável pela clínica Amazul, médica veterinária, tem um super currículo, especialista em animais silvestres. Muito bem-vinda, Danaê, muito bom ter você aqui. Obrigada, gente, eu que agradeço o convite. Bom, pessoal, meu nome é Danaê, eu sou médica veterinária de animais selvagens. Eu sou sócia proprietária da Amazul Pets, né? A gente tem uma unidade em Campinas e Jundiaí. Nós somos uma clínica especializada no atendimento de animais selvagens, a gente não atende cachorro e gato, né? A gente sempre trabalhou com animais silvestres. A gente completou esse ano 16 anos já de Amazul, então temos uma longa jornada aí. Então assim, a gente cresceu junto, né? A Amazul foi a segunda clínica especializada em animais selvagens do Brasil. Uau. Tá? Então a gente começou aí já faz um bom tempo, né? Na realidade, quem iniciou a clínica foram os meus sócios, né? O Gustavo Bauer e o Adriano Bauer. E estamos aí dando continuidade a todo o trabalho aí junto com os meninos. Que legal. E a Amazul que é parceira da Toca também, né? Isso. É importante falar. Eu tenho uma curiosidade. Como começou a sua paixão por animais selvagens, animais silvestres? Bom, na realidade eu não tenho muita consciência disso, né? Foi, na realidade, desde sempre. Eu era criança, o que eu mais gostava de fazer era ir para zoológico, ir para bosque, era o principal passeio que eu gostava de fazer. Minha mãe sempre teve que tomar muito cuidado comigo, porque ela descuidava um pouquinho, eu entrava, estava dentro do zoológico, mexendo em jabuti, ela tinha que me tirar de lá. Se eu encontrasse cobra, qualquer coisa na rua, eu ia pegar, eu nunca tive medo de bicho, nada disso. Então, na realidade, é uma coisa que eu acho que meio que nasceu comigo, assim, eu não me reconheço nunca na vida sem estar relacionada a bicho. Foi uma coisa desde que eu nasci mesmo, desde criança. Que legal. E aí, esse gosto por bichos que te levou à veterinária, ou a veterinária que te levou até os silvestres? Não, na realidade eu já entrei na veterinária com foco em animais selvagens. Na realidade, desde criança, inclusive quando eu tinha 3 anos, eu tenho um caderninho, esses que a gente desenhava, né? O que você quer ser quando crescer? E eu desenhei, né, eu mesma como veterinária, um papagaio. Eu não desenho um cachorro ou um gato como todo mundo fazia. Eu desenhei um papagaio na época, eu tinha 3 anos. Então eu sempre quis trabalhar com animais selvagens. Eu gosto muito de cães e gatos, mas eu nunca quis ir para medicina de cães e gatos. O meu negócio sempre foi medicina de animais selvagens mesmo. Que legal. E é correto falar pets não convencionais? É que assim, a gente tem algumas denominações. Então tem os exóticos, os silvestres e os pets não convencionais. Entendi. O termo pets não convencionais, ele surgiu como uma maneira um pouco mais correta de tentar englobar tudo. E quando a gente fala de exótico, o exótico são os animais que não pertencem à nossa fauna. Né? Então, por exemplo, o calopsita e tudo mais, que é animal australiano, a gente classifica como exótico. Os silvestres são os nossos bichos mesmo. Entendi. Então, assim, tinha muita dificuldade da gente conseguir falar um termo que englobasse tudo. Então, o termo pets não convencionais veio com essa proposta de tentar englobar as coisas de uma maneira geral. Né? Entendi. Então, assim, atualmente o termo mais aceito seria realmente pets não convencionais. Show. E tem algum órgão que regula a criação desses tipos de animais? Sim, a gente tem, né, o IBAMA, né, na teoria ele regula. A questão da criação no Brasil é uma coisa muito complicada, né, da gente discutir. A nossa legislação ela é bastante complexa, estamos em mudança de legislação, então até com relação à lista PET que a gente fala, então que são alguns animais que são autorizados para criação, tem uma nova lista realmente chegando, que tudo isso vai mudar, então tem uma série de órgãos, né, que acaba tendo esse controle. Mas sim, a gente tem órgãos que controlam a criação de animais, sim, mas a legislação está para mudar um pouquinho em breve. Mas é permitido, é tranquilo? Não. Na verdade, o Brasil acho que é um dos países mais complicados da gente conseguir fazer criação legalizada de animais silvestres, tá? A gente tem a parte burocrática muito difícil. É bem complicado, na realidade, a gente conseguir criar aqui, tá? Temos poucos criatórios, a exigência para esses criatórios ela é muito grande, mas o importante é a gente ter esse discernimento, né? De saber os animais que são ilegais da gente manter, e os animais que são legalizados, tá? Então a gente sempre procura os criatórios, os que são legalizados, mas não é simples não, tá? Ainda tem toda a questão também de legislação relacionada ao porte desses animais. Então, por exemplo, por mais que você tenha um animal legalizado, você tenha a nota fiscal dele,
você tem a nota para você ter ele dentro da sua casa. Você Certo. não pode circular com ele na rua, você precisa de uma autorização para ter circulação. Esse animal ele não pode sofrer nenhum tipo de exposição, porque também é contra a legislação. Você não pode sair com um animal, por mais que você tenha um papagaio com a nota fiscal. Você não pode ir daqui para Jaguariúna. Você tem que ter autorização para sair daqui, para ir para Jaguariúna com o seu animal. Então a legislação ela é um pouco complexa. Que interessante. E vocês na Amazul fazem esse tipo de regulamentação dos animais? Tem uma parte que é feita por veterinários do serviço particular e tem uma parte que é o serviço estadual. Na realidade é uma união, né? O que a gente, como serviço particular, o que a gente faz é fazer emissão de atestado de saúde, e aí a pessoa tem que fazer um cadastro, né, dentro de um sistema do Ministério da Agricultura e levar o atestado. Então todo animal, por exemplo, se você quiser passear na casa da sua tia em Jaguariúna, tem que passar pela gente, a gente vai fazer um exame clínico nele, atestar que ele está apto para o transporte, e aí tem que passar pelo serviço estadual para eles realmente liberarem um guia de transporte. Esse guia tem validade de 7 dias. Tá? Muito interessante. Então tem esses detalhes que a gente não pode esquecer. Claro. E outra curiosidade, né? No curso de silvestres, por exemplo, é separado em mamíferos não convencionais, répteis e aves. Mamíferos e aves, acho que é fácil identificação, pois são argolas na pata, por exemplo. Mas um réptil, como uma cobra, como fazer a identificação dela? Na realidade eles vêm microchipados, tá? Eles têm um microchip e aí a gente tem que fazer a leitura desse microchip para saber se esse animal é legalizado ou não. Tá? E aí Legal. a gente normalmente... E aí o tutor acaba tendo a nota fiscal e a gente tem que bater, né? Porque tem que ver se realmente a nota é daquele animal em específico, tá? Mas assim, a gente como veterinário, uma coisa que é importante deixar muito clara, isso são exigências dos órgãos ambientais, nós não somos fiscalizadores, nós não somos polícia ambiental, então não cabe a gente o julgamento se aquele animal é legalizado ou não, né? Então assim, eu não sou perito de polícia ambiental, então pra mim, como médica, não importa se esse animal é legalizado ou se ele não é legalizado. É a mesma coisa que um médico falar, né, por exemplo, uma pessoa que acabou de cometer um crime, chegou no hospital machucado, o médico não vai se recusar a atender porque ele é um criminoso. Não cabe ao médico julgar este quesito. Pra gente é a mesma coisa. A gente vai atender independente do animal ser legalizado ou não ser, tá? Isso é frente realmente ao órgão ambiental e a questão do crime, né? Porque acaba entrando como crime ambiental. Mas lembrando que o veterinário não julga, tá? Nós não somos peritos, então não cabe a gente esse julgamento. Entendi. E no Brasil é um país riquíssimo em natureza. Esse contrabando de animais é grande no Brasil, né? É muito grande, muito grande. A gente... Agora o cenário está mudando um pouco dos últimos anos para cá, porque a gente está tendo liberação de alguns animais para criação, que a gente não tinha antigamente, né? Então, que era bastante comum. Então, o gecko, por exemplo, né, que é um lagarto, ele era muito comum, só que todo mundo tinha de maneira ilegal. Hoje o gecko está vindo legalizado, hedgehog está vindo legalizado, antes eram só animais ilegais. Então, assim, o cenário está mudando um pouco, as pessoas estão um pouco mais conscientes, né, dessa questão, tanto do tráfico quanto da criação ilegal. Então, assim, os animais legalizados estão chegando um pouco mais, mas a maior parte ainda, infelizmente, são de animais ilegais. Mas não é uma coisa de agora, tá? Porque é muito comum a gente atender papagaio de 50, 60 anos de vida. Caramba. Que já veio de maneira ilegal. Então, na realidade, isso é uma... toda senhorinha já teve um papagaio na vida. Sim. E esses papagaios sempre foram de origem ilegal. Então, assim, é uma cultura do brasileiro que agora a gente está começando a conseguir tirar isso, né? E não a proibição. Porque a gente não, o intuito não é proibir que as pessoas tenham esses animais, mas é que elas tenham realmente de maneira legalizada. Eu acho que esse que é o grande foco. E imagino que esse exemplo que você citou do papagaio, eu imagino que não era procriado em cativeiro, né? Não, sempre foi pego de natureza natureza mesmo. Sempre foi. Que é Isso o gera que hoje impacto a gente tremendo. chama, o pessoal costuma chamar de coletado, né? Quando vocês ouviram o termo, esse animal foi coletado. São animais que são realmente tirados da natureza. Porque os animais ilegais, eles têm duas maneiras de vir, né, até a pessoa que comprou. Ou uma pessoa que tem um animal legal, ela reproduz na casa dela de maneira ilegal e vende, só que esse animal não veio diretamente de natureza, né? Ele só teve uma criação ilegal, mas é uma criação ilegal de cativeiro. E animais que realmente são tirados da natureza, que vêm para cativeiro. Digamos que é a segunda geração, né? Isso, exatamente. Essa seria a segunda geração dos animais que foram coletados. Né? Então Certo. tem essas duas vertentes aí.
E a questão do impacto na fauna de trazer uma espécie, um lagarto, por exemplo, da América Central para o Brasil? Então, essa que é a grande preocupação, né? E até é um dos motivos do porquê eles controlam tanto a entrada desses novos animais. Porque é muito comum as pessoas abandonarem. Então, por exemplo, o hedgehog, né, o Atelerix albiventris, ele é um animal da África. E foi encontrado um animal na Serra do Japi, em Jundiaí. Né? Então, assim, isso causa um desequilíbrio ecológico muito grande. Além da questão de disseminação de doenças também. Né? Então, assim, de patógenos que talvez assim os nossos animais estejam acostumados, esses animais não, ou os animais do exterior, né, os exóticos em si, Sim, estejam adaptados e que seja realmente dissemine os animais da nossa fauna. Então é sempre muito complicado essa questão, né? Então assim, o porte desses animais ele precisa ser muito responsável, como todos os outros, né? Como a gente fala muito de porte responsável de cães e gatos, os silvestres até muito mais do que os cães e gatos nesse quesito, porque o impacto para a fauna do abandono de um animal silvestre é muito alto. E até mesmo essa questão das pessoas, passarinho não pode ficar solto, ele tem que, não pode ficar preso, ele tem que ser solto, e as pessoas soltam o passarinho à torta direita, isso é extremamente preocupante, tá? Porque a gente vê as pessoas soltando animais que não são nossos, que não deveriam ser soltos, né? Então assim, além desse animal ter sido criado em cativeiro a vida inteira, ele não vai se adaptar à natureza, ou seja, a gente está abandonando um incapaz, ou seja, a gente está condenando esse animal à morte na natureza, disseminação de doenças. Então, até para fazer soltura, a gente precisa fazer isso de maneira correta. Tá? Abrir gaiola e soltar animal é errado, tá? Tanto pelo próprio animal em si, quanto por disseminação de doenças. Isso é extremamente complicado. Eu até abordei esse tema porque realmente é muito sério. Você vê o desequilíbrio que pode ocorrer Sim, pode ser enorme. A gente pode ter disseminação de população, né? Então o desequilíbrio ambiental é muito grande. Tá? Lembrando que isso é crime ambiental também. Tá? Você abrir uma gaiola, por exemplo, soltar uma calopsita, soltar um agapornis, você está cometendo um crime ambiental. Tá? Além de todo o quesito, né, que a gente já discutiu, tem que lembrar que isso é crime, tá? Não pode. E como que vem o transporte desses animais? Porque por ser ilegal, fico imaginando como que eles chegam até o Brasil, como chega o comprador, na verdade, como que é esse comércio, né? Isso tem diversas formas deles fazerem, tá? E não é incomum a gente ver apreensões mesmo em transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo. Assim, as formas de transporte elas são bem grandes, tá? Os maus tratos deve ser enorme, né? A morte de animais é muito alta, né? O número de animais que morrem nesses transportes também é muito grande. Tá? Então, assim, talvez para chegar um papagaio até uma pessoa, né, traficado, 10, 15 papagaios tenham morrido. Uau. Então, a morte é muito alta, né? Porque eles precisam eles são transportados em situações assim horríveis, né? Então dentro de canos de PVC, dentro de garrafa PET. Nossa. Então o óbito é bem alto, tanto por estresse quanto pela própria condição de transporte desses animais. Entendi. E falando agora sobre os animais legalizados, é necessário ter algum tipo de adaptação na residência para receber esses animais? Toda espécie tá? Assim, todo animal que você vai adquirir, a gente precisa entender como que esse animal funciona na natureza, como que ele se alimenta, qual que é o hábito dele. Porque, por exemplo, se é um animal que tem hábito diurno e eu fico fora de casa o dia inteiro, se eu chegar em casa e quiser mexer com ele, eu vou estar mexendo totalmente na biologia desse animal, tá? Então a gente pode gerar alguns distúrbios, coisas simples, mas, por exemplo, excesso de produção de ovo, que é muito comum em calopsita, ou seja, elas entrarem numa postura crônica de ovos, que isso gera uma série de deficiência. Porque esses animais têm um período que eles têm que ficar sob luz, né? Que no verão a gente fala de 12 horas, no inverno isso é menor. E aí a pessoa deixa a calopsita fazer a mesma rotina que ela, ou seja, das 7 da manhã à meia-noite. Então esses animais são submetidos a um tempo de luz muito grande, né? Desregula a parte hormonal e aí a gente acaba tendo uma série de outros problemas. Então tudo isso a gente tem que considerar também, né? Além do ambiente em si, a biologia do animal é muito importante. Então antes de adquirir qualquer animal, mesmo falando de cães e gatos, a gente fala de animal de maneira geral, a gente precisa entender muito bem como que é a nossa questão financeira. Sim. Porque tem animais que têm um custo muito elevado. Então, por exemplo, falando de um ferret, né? A ração de ferret é muito cara. Então a gente fala assim de R$500 um pacote de ração. Então assim, a gente precisa saber... Ferret seria o quê? Um furão. Certo. Um furão, tá? Então assim, a gente precisa saber se a gente tem estrutura de ambiente, tempo, estrutura financeira para manter esse animal, se o comportamento desse animal é mais ou menos realmente o que a gente espera. Então tem várias adaptações que têm que serem feitas assim. Muito interessante. E répteis eu vejo
aquários, né, para cobras enormes, e a alimentação desses animais eu acho bem complicado, né? Isso também precisa ser avaliado, porque assim, vamos falar das serpentes de uma maneira geral, as serpentes elas são carnívoras, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que são mais adeptas ao veganismo e tudo mais, né, que não são aptas eles não concordam, né, com o tipo de alimentação. Então a gente não indica que tem uma serpente, né, porque assim, esse animal é predador, ele se alimenta de outros animais, isso é a natureza dele. Então não adianta a gente tentar trazer esse animal para o cativeiro e tentar mudar totalmente a biologia desses animais, né? Então assim, a pessoa precisa ver também se o estilo de vida dela também se adequa ao do animal. Tá, isso é um ponto muito importante também. Acredito que deve ser comum as pessoas não avaliarem todos esses pontos antes de adquirir algum É muito animal, comum, né? e a maior parte dos problemas de saúde que a gente tem desses animais está relacionado a erro de manejo. Caramba. Então, a maior parte dos problemas que eles têm está relacionada realmente à falha do tutor, né, do tutor ter gerado aquele problema no animal. É a maior parte dos nossos atendimentos. Caramba. E eu já fui na clínica na Amazon e vi raio-x de crustáceos, por exemplo. Caramba, isso é super interessante. Eu fico assim, ó, e a sala de recuperação também pós-cirúrgico. Me dê algum exemplo de algum crustáceo que você fez raio-x, algum interessante? Assim. Na realidade, assim, a medicina de invertebrados, de uma maneira geral, ela está crescendo bastante. Então, assim, hoje a gente tem uma realidade que há uns anos atrás ninguém nem imaginava, né? Então, assim, raio-x, dependendo do animal, ultrassom, exame cardiológico dá pra gente fazer, a gente consegue fazer colheita de hemolinfa, isso mesmo em aranha, barata de Madagascar, que é bastante comum, os caramujos, principalmente os africanos, né, o pessoal acaba criando um pouco também, a gente já tem esses animais na rotina, então assim, a medicina ela tá evoluindo bastante assim para todos os aspectos, né, então antigamente a gente não pensava em medicar uma aranha, por exemplo, hoje é realmente já uma realidade. E esse caramujo, eu vi que ele teve um grande impacto no ecossistema de regiões que eles foram soltos, porque eles proliferam assim muito rápido e não tem predador aqui, né? Não tem predador. Mas é que assim, é uma visão um pouco diferente da pessoa que acaba, né, criando e tudo mais. Achei no meu quintal e vou pegar para criar, tá? Isso também, lembrando que não é de maneira legal, frente à legislação, isso também não é aceitável, tá? Não é para ser feito. E tem que tomar cuidado também com relação à transmissão de doenças, tá? O risco de zoonose é alto. Então, para você, assim, a gente tem que ter muita consciência desse animal que a gente está mexendo, tá? Porque o risco de zoonose ele é relativamente alto, principalmente no caramujo africano. Caramba, bom ter essas informações, né? E me diga, curiosidade agora, eu quero saber 3 animais assim, não convencionais que você mais gosta, que você tem uma certa afinidade. Que eu tenho afinidade, eu gosto muito de Hedgehog e Sugar Glider, né, que são as Traduza para nós que somos O Sugar Glider, ele é o que o pessoal chama de esquilinho voador. Sei. Sabe o esquilinho voador? Na realidade ele não é um esquilo, tá? Ele não é um roedor, ele é um marsupial, mas é o Sugar Glider, que é um animal que eu sou apaixonada. Gosto muito de Hedgehog também, que é o ouriço pigmeu africano, os espinhudinhos. Sei sim. Os ouriços, mas o ouriço, no caso, o ouriço estrangeiro, que é esse que eu comentei que é africano, tá? Não o nosso, que é o ouriço cacheiro, que é aquele que solta aqueles espinhos em cachorro e tudo mais. São animais totalmente diferentes também, tá? Então eu gosto bastante também de Hedgehog. E, olha, uma coisa que é bem interessante, mas eu amo galinha. Eu adoro atender galinha. Acho que são os 3 animais que eu mais gosto de atender. As galinhas exóticas, né? Que eu já vi no seu consultório, aquelas galinhas não, assim. Na realidade, mesmo as galinhas normais. A galinha que eu tenho mesmo, ela não tem raça, vamos dizer que seriam as nossas vira-latas, assim. E o atendimento de galinha, né, de galo, atualmente, ele é relativamente alto. A gente tem uma incidência grande de atendimentos. E criação como pet mesmo, como pet. E não como produção de ovos, não, né? Não, como pet mesmo, tá? Das pessoas realmente terem apego emocional e cuidarem como se fosse um cachorro mesmo. Certo. Agora uma informação, uma orientação, na verdade. Para quem quer começar, quem quer entrar nesse ramo de animais não convencionais, qual é a sua orientação? Qual o caminho percorrer? Olha, acho que o mais importante é realmente procurar pessoas, né, que são referência e que mexem realmente com esses animais. E começar a pedir estágio, tá? O estágio é extremamente importante, tanto para quem é do auxiliar quanto para os veterinários propriamente ditos.
acho que é a parte que a gente mais aprende, né, com relação aos estágios, tá? Isso é muito importante. E lembrando que a medicina de selvagens, a gente está começando a caminhar também para as áreas de especialidade, né? Então, assim, a gente está deixando um pouco de ser aqueles veterinários generalistas, né? Aquela coisa de dar qualquer remedinho, mandar para casa, então realmente começar, né, a praticar em si, né, e conhecer realmente a espécie que a gente está lidando. Tirar um pouquinho da cabeça de querer fazer tudo. Então foca, né? Então, por exemplo, eu quero ser auxiliar de clínica. Não, eu quero ser auxiliar de zoológico. Eu quero trabalhar com internação. Então, primeiro focar no que quer, né? E se especializar realmente nessa área, saber quais são os principais animais que são atendidos, entender mercado de trabalho, né? Acho que tudo isso é extremamente importante. Então, todo mundo fala, eu quero entrar, mas assim, a área de selvagens ela é uma área um pouco restrita ainda, um pouco difícil, então as pessoas têm que realmente ter o foco e querer seguir naquela área, porque a maior parte acaba desvirtuando, indo para outras áreas que acabam tendo um mercado um pouco maior e um pouco mais consolidado. Não que o nosso mercado não seja, só que a gente precisa estudar muito mais e se aperfeiçoar muito mais para conseguir realmente se destacar nesse mercado, que ele é muito mais exigente. Tá? E assim, a faculdade não prepara, a gente tem que ir por conta. Então tem uma série de coisas que a gente precisa realmente entender. É uma área um pouco mais complicada. Muito legal, é um nicho bem específico, né? Muito específico, muito específico. É um nicho bem segmentado e dentro desse segmento tem diversas outras divisões, né? Exatamente. E a medicação para esses animais é a mesma de dos cães? É a mesma medicação veterinária ou não? É totalmente diferente? A gente consegue usar tudo. A gente usa remédio de ser humano, de equino, de cães, de gatos. Quanto à medicação em si não é um problema, né? Isso a gente consegue fazer as adaptações. E então existe a gente usa tudo. Preconceito contra esses animais? Bastante. Acho que falta de informação. E alguns em específicos. Então, assim, gambá, por exemplo, né, o de Delphis, tanto o aurita quanto o albiventris, que é o mais comum aqui na nossa região. Campinas é albiventris, mas o aurita a gente pega em algumas cidades da região. As pessoas acham que é ratazana. Então, vira e mexe, a gente pega esses animais ou atropelados, ou que foram queimados. A gente estava com um queimado até uns 15 dias atrás. Depois a gente conseguiu fazer soltura dele. Por ataque de cães e gatos também, a gente recebe bastante animal. Assim, acho que o gambá é um dos que o pessoal mais tem preconceito. Pomba também, a gente pega muita pomba, que o pessoal acaba envenenando e tudo mais, né, por conta de não conhecimento. Rato também. Então tem alguns animais que sofrem bastante preconceito. E tem os outros que é por medo, né? Porque assim, a pessoa nem sabe por que ela tem medo de cobra. Mas todo mundo tem medo de cobra, ela tem também e é assim que funciona, né? Por exemplo, minha mãe morre de medo de cobra. Eu falei, você nunca viu uma cobra? Ela nunca, na vida dela, teve qualquer problema com cobra pra falar, eu tenho medo. Mas a minha avó, na infância, e aí vem trazendo isso de geração do tipo, cobra é perigoso, aranha é perigoso, tem que matar, né? E realmente não é dessa maneira que funciona. Então tem muito preconceito e a maior parte é por desconhecimento e por ignorância mesmo, tá? São poucas as pessoas que falam que tem medo de cobra e que realmente tem algum trauma conciso para afirmar que tem medo do animal por algum motivo. Isso é cultural, assim, é cultura que todo mundo tem medo de cobra, é cultura que todo mundo tem medo de aranha, barata é nojento, né? Então isso é muito cultural, mas é por ignorância mesmo da população. Entendi. Eu pedi para a dona Ema mandar algumas fotos aqui. E ela mandou uma que eu achei super interessante, que é a medicina de invertebrados. Diga um pouco mais sobre isso, eu não sei nem traduzir essa foto, o que é esse procedimento? Essa foto, na verdade, é uma colheita de hemolinfa de uma barata de Madagascar, a Granfadorrhina portentosa. Lembrando, a hemolinfa seria como se fosse o sangue, tá? E com os invertebrados a gente não classifica como sangue, porque tem diversas diferenças, mas a gente consegue fazer essas avaliações também, tá? Então a gente está até para fazer alguns trabalhos com alguns parâmetros de normalidade com relação a esses animais, mas colheita de hemolinfa de barata, de aranha, né? Então assim, esses animais estão começando a frequentar um pouco mais a clínica veterinária, tá? Então a gente está conseguindo melhorar um pouquinho a medicina deles. Então a gente consegue fazer raio-x, dependendo do animal, ultrassom, tá? Por exemplo, numa barata a gente já não consegue fazer ultrassom, mas dependendo do animal é possível que a gente faça ultrassom. Aplicação de medicação, a gente consegue fazer internação, colher sangue, colher fezes, né? Então tudo isso já é possível, tá? Então a gente está evoluindo um pouquinho a medicina de invertebrados também. Muito interessante.
passar uma outra foto aqui que você também nos enviou, que é com animais selvagens. Está ocorrendo um super avanço nessa medicina de animais selvagens, né? Muito, assim, coisas que a gente não imaginava há uns anos atrás, hoje a gente já traz isso como uma realidade. Então, coisas no sentido de tratamento de câncer, eletroquimioterapia, quimioterapia, tomografia, coisas que fazem parte já da nossa rotina, tá? Então, tratar animais com câncer, por exemplo, essa foto em específica, é um ecocardiograma num gambá, tá? A gente fez um raio-x, achou que o coração estava um pouquinho alterado no raio-x, encaminhou esse paciente para fazer ecocardiograma. Então, assim, a medicina deles tem evoluído bastante, tá? Então, radioterapia, a gente já consegue fazer algumas coisas também com relação à radioterapia. Então, assim, hoje a gente realmente consegue praticar medicina de verdade, não é mais aquela coisa de dar um remedinho, né, como era antigamente. Hoje não, a gente realmente tem diagnóstico, a gente tem exame, a gente tem internação adequada, né, para esses animais. Então, assim, tudo que é feito com outras espécies é possível de ser feito com os nossos também. Claro que a gente ainda está um pouquinho mais no início, né, a gente tem que caminhar um pouquinho em algumas coisas. Nossa medicina é um pouquinho mais atrasada do que a medicina humana, a medicina de cães e gatos, mas a gente está crescendo bastante. O diagnóstico desses animais não deve ser fácil, né? Não é porque, assim, a grande parte dos animais a gente não tem parâmetro de literatura. Então, é diferente de um cachorro que você abre um livro, tá falando quais são todos os parâmetros de normalidade, né? Então, por exemplo, qual que é o tamanho do átrio de um cachorro de tanto a tantos quilos, de uma raça em específica. A gente não tem isso para grande parte dos nossos pacientes. Não que a gente não tenha para nada, a gente evoluiu muito. Mas tem alguns animais que a gente não tem esse tipo de informação. Então, por isso que sempre dificulta um pouco mais. E vocês vão alimentando algum tipo de banco de dados para ter uma base comparativa? Assim, não tem nenhum banco de dados específico, né? Assim, tá sempre todo mundo tentando publicar, fazer publicações de casos clínicos, de trabalhos que a gente vai desenvolvendo e atualização de livros, né? Com essas informações novas. Bacana. Uma outra foto aqui, medicina de zoológico, de animais para a vida livre, assim, como funciona isso? Isso é uma coisa que eu só deixei bem, que eu quis elucidar um pouquinho. Quando a gente fala, eu sou veterinária de animais selvagens, a única coisa que as pessoas pensam, você cuida de leão, elefante, as pessoas esquecem, né, o restante dos animais. Assim, a medicina de selvagens ela é muito ampla, né, então assim, a gente tem pessoas que trabalham com animais de vida livre, tem a medicina de zoológico, né? Existe a medicina de pets não convencionais, que é realmente o que a gente faz. Existem pessoas que trabalham com o resgate e reabilitação de animais que vão para soltura. A medicina de animais marinhos também é uma outra área. Então, assim, existem muitas áreas dentro da medicina de animais selvagens. Então, só para dar uma elucidada nisso, né? Não é que o veterinário de selvagens todo mundo trabalha em zoológico, não é nada disso. Existe uma gama muito grande de áreas que a gente pode seguir, né? A minha em específico realmente é pets não convencionais. Certo. E eu estava vendo esses dias uma competição de aves, especificamente passarinhos curió. Tem algum órgão que regulamenta isso? É uma competição legalizada? Tem um mercado para isso? Sim, tem um mercado bem forte. Ele tem que ser legalizado, tá? Então, para esses animais irem para a competição, tem toda a questão da legalização do criatório, da legalização do transporte desses animais. Tem que ter realmente um veterinário responsável pela saúde desses animais, porque senão eles chegam na competição transmitem doença para todas as outras aves. Então isso tem que tomar muito cuidado, tá? Então assim, eles têm que estar saudáveis para entrar. Existe um período de quarentena antes da competição. Existem algumas exigências com relação à parte do criatório também. E os órgãos realmente que regulamentam isso tudo. Então não qualquer animal pode participar de uma competição, né? Não é qualquer pessoa que participa. Tem uma série de exigências e fora também algumas federações, né? Que também acabam... Aqui na nossa região, a mais forte é a FOB, né? A Federação Ornitológica Brasileira, que é aqui em Itatiba. Então, que eles costumam ter também sempre essas competições. Então, para quem tem interesse, é uma área bem legal, né, de seguir. E também tem veterinário responsável, tá? Tanto antes desses animais chegarem, quanto durante a competição inteira tem que ter veterinário responsável por esses animais, né? E até mesmo com relação à saúde deles, o tempo que esses animais ficam expostos, né, para as competições, tudo isso tem que ser regulamentado, não é aberto. Sim. Não, tá? Existe legislação e regularização para tudo.
Que legal, é um mundo diferente Sim, para quem é leigo no assunto. Durante as aulas, quando vocês dão os cursos de animais silvestres, durante as aulas não pode utilizar animais vivos, né? Não, tem uma resolução do CONAMA, né, onde a gente não pode fazer a utilização de animais vivos, porque lembra que eu comentei anteriormente que esses animais eles não podem ser expostos, Sim. por mais que o animal seja legalizado. Então o problema não é nem esse, né? Então, por exemplo, eu tenho um papagaio legalizado. Mesmo ele sendo legalizado, eu não posso trazer ele para aula, porque aí já cogita a exposição de animais e aí também a gente vai contra essa legislação do CONAMA. Então, a gente não pode utilizar animais vivos para nenhum tipo de aula, a gente precisa de uma série de regulamentações. Então quem transporta, na verdade, às vezes não deve ter o conhecimento que não pode fazer isso, né? É que assim, a gente tem muitas burocracias que talvez a população desconheça. A gente sabe porque a gente é da área técnica. Mas certo. A pessoa imagina, porque o que acontece? Os animais, eles ainda são vistos como produto. Porque a pessoa tem uma nota fiscal, né? Então Sim. É como se você tivesse comprado um produto. Só que eles não são bem vistos como um produto pela legislação. Então não é porque você comprou aquele animal que ele é seu e você faz o que você bem entende com ele. Tem uma legislação por trás para te falar o que você pode fazer ou não com ele. E isso é totalmente desconhecido, então não é nem por maldade das pessoas, né? Elas fazem isso realmente sem o próprio conhecimento do que pode ou não ser feito. Compreendo. E então as aulas é feito com cadáveres congelados, que você me falou, né? Isso. A gente traz bastante fotos, mostrando o caso clínico. Isso não é proibido, tá? Isso a gente pode Sim. fazer. É claro que a gente tem que ter uma autorização do tutor para a veiculação dessas imagens, né? Ele tem que autorizar, mas com a autorização a gente consegue mostrar então tudo o que é feito, mas a gente acaba trabalhando só realmente com cadáveres, tá? Certo. E com cadáveres de animais que são legalizados e animais domésticos em si, tá? Animais ilegais também a gente não pode fazer a utilização de cadáver. Entendi. E na clínica Amazu, qual que é o procedimento mais comum nos pets? Seria a cirurgia ortopédica, cirurgia de reabilitação de câncer? Atualmente, eu acho que tumores, as cirurgias de ressecção de tumores, elas são bastante comuns. E eu acho que castração, tá? As castrações eletivas também estão vindo bem fortes, ainda bem. A gente tinha muito problema também com relação à não castração, igual acontece em cães e gatos. Sim. A gente também tem nossos animais. Então a gente também está conseguindo crescer um pouquinho nessa questão da medicina preventiva, né? Porque antes a pessoa só levava o bicho no veterinário quando estava com problema. Sim. Atualmente não, a gente recebe animais saudáveis para orientação, para check-ups. Então isso é bem interessante também porque a gente já consegue se antecipar a alguns problemas. Muito bacana. E imagine que a castração Dê um exemplo de um bicho que pode ser castrado desses daí. Os que a gente mais castra, coelho, hamster, porquinho da Índia, a gente castra bastante. Tanto os machos quanto as fêmeas, mas as fêmeas a gente até tem mais indicação, pensando em problemas reprodutivos. A castração de hedgehog também, a gente tem uma incidência relativamente alta. Então acho que acaba realmente sendo mais esses animais que a gente acaba castrando, né? Que é o que o pessoal mais tem mesmo. Castração de outras espécies é difícil a gente fazer eletivo. Então, por exemplo, a gente castra jabuti, mas normalmente quando ele já tem algum problema reprodutivo, dá para fazer castração em aves também, mas normalmente quando já apresenta alguns problemas reprodutivos. As eletivas ainda estão mais restritas aos mamíferos ainda, mas vamos ver se a gente consegue mudar essa realidade aos poucos. Uau, que diferente, né? Eu imagino que o sistema reprodutor deve ser muito pequeno, então deve ser uma cirurgia de precisão ali, né? Ah, sim. Tem uma série de coisas que a gente tem que, mesmo a adequação de material cirúrgico, né? Não é qualquer material cirúrgico que a gente consegue utilizar. Então tem uma série de coisas que são um pouco diferentes, mas assim, a base é a mesma, né? A base de medicina é a mesma, só que a gente tem que fazer adaptado, porque, por exemplo, uma cirurgia de um camundongo de 30 gramas não é a mesma de um coelho de 2,5 kg, né? Então Sim. A gente tem essas diferenças muito grandes. E mesmo em questão de anatomia, de fisiologia, tudo varia muito de um animal para o outro, é tudo muito diferente. Fico imaginando a diferença de tamanhos, né? Um coelho já é muito menor que um cão, por exemplo. E coelho na realidade é um dos maiores animais que a gente atende, né? Então a gente está acostumado com animais muito menores, assim. Os coelhos ainda acabam sendo animais grandes pra gente. E a questão de cuidados, como um banho, por exemplo? Porque na natureza eles acabam tomando chuva, acabam que já foi preparado para aquilo, né? Na verdade, na medicina selvagem a gente praticamente não tem indicação de banho para nenhum bicho, tá? Ao não ser assim, banho em réptil pensando em hidratação, mas não pensando em estética, nada disso, tá? Estético não. Coelho, alguns porquinhos da Índia, a gente fala com relação à tosa, né? E a escovação,
para que a gente evite a ingestão de pelo. Tá? Mas o banho em si realmente não é interessante. A gente gera um estresse, descaracteriza um pouco os animais. Por exemplo, ferret é uma pergunta que o pessoal sempre faz, porque o ferret é um animal que ele tem um cheiro forte e um cheiro característico de ferret. E aí as pessoas querem ficar dando banho naqueles animais. Então assim, se você não gosta do cheiro do ferret, você não tem um ferret. Não tem como a gente descaracterizar aquele animal. Isso é uma produção glandular, é normal, é biológico do animal. Né? Então a gente não recomenda realmente banho, ao não ser em situações específicas. Então, por exemplo, uma doença de pele generalizada, talvez um fungo generalizado, aí a gente pode associar banho de tratamento. Um animal que teve uma diarreia, que aí ele está muito sujo, então aí a gente dá um banho, mas pensando realmente em higiene, nunca pensando em estética. Estética não. Tá? E esses animais, eles têm uma certa interação com os humanos, por ser um pet, ou é muito... Então, depende muito, cada animal é de um jeito, né? Então, assim, tem animais que interagem muito e tem animais que não interagem praticamente nada. Depende muito do que a pessoa quer, né? Mas tem uma variedade muito grande com relação à interação. Né? E quando a gente fala de interação de répteis, aves e mamíferos, totalmente diferente uma coisa da outra. Então, assim, a gente não vai esperar chegar em casa, né, e a cobra sair do terrário e vir fazer festa pra gente, né? Então, assim, isso a gente tem que entender como que realmente aquele animal funciona, tá? Mas as interações são bem diferentes. E eu já vi fotos suas com aquelas baratas de Madagascar, que são os invertebrados, né? Qual que é a utilização? A criação disso é puramente por prazer? Então, tem duas maneiras, né? Tem pessoas que têm bastante baratas de Madagascar como pet mesmo, então é um bicho de estimação. E tem pessoas que criam para alimentação de outros animais. Tá? Então, répteis, aves, eles podem se alimentar também da barata de Madagascar. Então, tem gente que cria para produção, né, para servirem de alimento, e tem pessoas que criam mesmo como pet. Então, a gente tem esses dois mercados aí dos invertebrados. Muito bacana. E qual que você tem curiosidade pessoal agora? Eu tenho... É que na clínica a gente tem um biotério, né? Então, a gente tem uma série de coisas. A gente tem blaberos, tem red runner, tem barata de Madagascar, tem a pálida, tem dúbia, a gente tem uma série de baratas lá. Mas eu tenho barata de Madagascar, né, em específico, mas a gente tem realmente vários tipos lá para alimentação mesmo. Quando eu visitei a Amazônia, um dos mais interessantes que eu vi foi esse ouriço que você falou, que é o ouriço africano, que realmente você pode pegar nele que não machuca, né? Embora seja envolto de espinhos, ele fica tranquilo na sua mão, né? É assim, ele até machuca um pouquinho, mas assim, eles não têm a capacidade de machucar igual o nosso, né? Que é o ouriço cacheiro mesmo. Porque a característica dos espinhos é totalmente diferente. Entendi. Mas por eles serem animais muito leves, né? Eles pesam aí, os animais que são bem obesos pesam 500, 600 gramas, pensando em obesidade. A média de peso que a gente pega é 350, 400 gramas. Então eles são animais muito leves, eles não têm, o peso deles não consegue machucar a gente, né? Sim. Mas dependendo da maneira com que a gente pega, pode machucar um pouquinho. Mas não são lesões graves não, tá? São animais tranquilos, mas que a gente tem que saber manusear também, porque senão a gente pode se machucar. Muito bacana. Olha, eu vou te falar o seguinte, a última vez que eu fui na Amazônia, tinha uma siriema lá, que eu nunca tinha visto tão próximo, e aí fui buscar informações. O que tinha aquela siriema de tão especial que estava lá contigo? Esse animal, ela foi atropelada, Caramba! E aí a própria moça que atropelou trouxe pra gente, né? E ela teve múltiplas fraturas, se eu não me engano foram 5 fraturas dos dois membros. Então ela passou por um procedimento cirúrgico, a gente colocou o fixador externo, né? Então a gente conseguiu resolver o problema dela. Quando a gente foi tirar os pinos, um dos pinos que a gente tirou tinha uma secreção nesse pino, e o pino era para ter saído perfeito, né? Sim. Então a gente encaminhou essa secreção para cultura e antibiograma para ver se tinha alguma contaminação. Que legal. E veio contaminação com E. coli, mas era uma E. coli super resistente, ou seja, ela não era sensível a nenhum antibiótico, né? Então nenhum antibiótico ia funcionar ali. Então o que eu fiz? Eu colhi sangue dela, também mandei para cultura, né, para eu ver se essa bactéria já tinha chegado no sangue, porque isso ia caracterizar um quadro de sepse pra gente, e se fosse uma bactéria muito resistente também no sangue, a chance da gente perder esse animal era muito grande. E não tinha, tá? Essa bactéria ela não estava no sangue ainda, não cresceu nada na cultura, então a gente optou pela amputação do membro. Sim. Porque como não existia nenhum antibiótico que a gente conseguisse tratar, a bactéria era resistente a todos,
a gente optou pela amputação, né? Então, a partir do momento que ela foi amputada, a gente não conseguiu devolver mais esse animal para a natureza. Então, a gente ficou cuidando dela. A gente cuidou dela por mais ou menos 1 ano, acho que 1 ano e 3 meses. Ela ficou com a gente, né? Mas daí depois ela acabou falecendo. Mas ela ficou 1 ano e 3 meses com a gente. É uma ave linda, né? Ah, é maravilhosa. É um bicho incrível, é muito legal. E curiosidade agora, eu acho que um dos bichos mais comuns e mais temidos também são os aracnídeos. E eu vendo essa foto sua aqui, é uma aranha enorme. Ela é brasileira? Não, essa espécie não é brasileira. Essa é uma Smith, ela é uma espécie mexicana. Essa não é brasileira. Que legal. E não tem risco de ela picar o tutor? Na realidade, assim, essa espécie em si, ela até pode, né? Porque ela tem realmente as estruturas. Mas o mais importante dela é que os pelos, né, que a gente fala, eles causam um processo alérgico bastante importante. Tá? Então é mais pela questão alérgica em si, das substâncias que estão presentes no pelo, tanto que é muito comum dessas espécies. Eu tenho até um vídeo de uma Lasiodora paraibana que a gente gravou em câmera lenta, e aí eu passo a mão assim nela e eu consigo ver ela fazendo certinho, soltando os pelos mesmo, né? Que é para gerar esse processo irritativo e afastar predador. Então é um processo bem interessante. Então digamos que o mecanismo de defesa dela não é nem a picada, e sim... Dói também bastante, mas pensando pra gente, o mais importante realmente seria o processo alérgico das substâncias dos pelos que elas possuem pelo corpo. Entendi. E isso também é reprodução em cativeiro, né? Esses animais têm reprodução em cativeiro. Muito interessante. E a alimentação deles? Eles se alimentam de neonato de camundongo, né, que são os filhotinhos bem pequenininhos. Eles comem barata, grilo, tem uma alimentação um pouquinho variada. E eles interagem, tem uma certa interação com humanos? Não muito, né? Não tem. Zero. Não tem. É um bicho que a gente gosta, ele não liga pra gente. A gente gosta deles, né? Eles não se importam muito com a gente, não. Tá? Não tem uma certa grande interação, não. E quanto tempo dura uma aranha como esta? Então, isso é bem variável, porque depende muito da maneira que esses animais são criados. E o que a gente tem de informação de literatura são esses animais em vida livre, né? Isso não reproduz pra gente exatamente o que acontece em cativeiro. Mas são animais que têm um tempo de vida legal, assim. Falando em cativeiro, tá? As aranhas costumam chegar em 15 anos, mais ou menos. Caramba! Tem animais que vivem mais, mas normalmente mais de uns 15 anos é o mais comum da gente pegar. E as espécies brasileiras, como uma caranguejeira, assim, também é possível criar em casa? Não, possível né? As pessoas criam de tudo atualmente. Né? Então, assim, as pessoas criam coisas que a gente nem imaginava que pudesse ser criado, o pessoal cria. Né? Então, assim, mas... a maior parte não tem legalização realmente para criação, tá? Mas o pessoal cria o que quer, né? Tanto que teve toda aquela história da Naja de Brasília, lembra? O pessoal cria Naja, né? Então, mas não significa que isso seja de origem legal. Muito bom! Eu aprendi muito com a nossa conversa hoje, acho que foi muito interessante, hein? Abriu um leque tremendo para esses animais não convencionais. Sim, com certeza. Muito obrigado mesmo pela sua visita. E quem quiser buscar a Danaê, quem quiser saber um pouco mais, me diga como que te contatam, como que eu te acho. Bom, pessoal, pode procurar a gente pela Amazul Pets, tá? A gente tem 2 unidades, então. Lembrar de procurar a Amazul Pets Campinas e a Amazul Pets Jundiaí, tá? Que a gente tem as 2 unidades da clínica. Se vocês quiserem também, sigam a gente nas redes sociais, tá? Amazul Pets. A gente tem o nosso Instagram para as 2 clínicas. E, bom, acho que é isso a princípio. Excelente. Bom, para finalizar, eu vou pedir um brinde para encerrar em grande estilo. Um brinde. Muito obrigado pela aqui.